casa com o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Para a gente entrar nesse assunto, vamos conversar com o André Linares, lá no Marrocos. Vai contar para a gente o dia do Flamengo, a repercussão ainda de não estar na final. O Linares aparece para conversar com a gente. Boa noite, André Linares. Oi, Dani, um grande abraço para você e para todo mundo aí no Brasil. Aqui no Marrocos, o Flamengo fez hoje pela manhã em Rabat, na capital do país, o último treino antes da disputa do terceiro lugar contra o Al Ahly do Egito. Jogo que vai acontecer em Tanger. O Flamengo já dorme por lá nessa noite, depois de todo esse imbróglio que foi essa mudança que só foi confirmada ontem pela FIFA, o que, claro, incomodou muito os flamenguistas que esperavam poder acompanhar, mesmo sendo a partida do terceiro lugar, uma rodada dupla, e se programaram, tinham um hotel marcado por aqui. Alguns vão conseguir ir para Tanger, mas muitos me diziam que vão ficar por aqui e tentar pelo menos torcer para o Vinícius Júnior nessa final, poder acompanhar de perto também esse Real Madrid e Al Hilal. Antes do treinamento de hoje do Flamengo, pudemos conversar com o Vitor Pereira e com o Pedro. O atacante disse como recebeu algumas declarações, como por exemplo o Rodrigo do Real Madrid, que dizia que a equipe espanhola imaginava que se vencesse na semifinal, na decisão, encontraria o Al Hilal da Arábia Saudita, como de fato vai acontecer. Acredito que faz parte, né, o pensamento deles, né, tá tudo bem também, né, acredito que hoje o futebol tá chato, tudo que falam, né, querem criar algum tumulto, algum burburinho, né, esse foi o pensamento deles, tudo bem, ok, né, desejar toda sorte para ele na final e... Como eu falei, né, faz parte do pensamento dele, não tem como a gente entrar no pensamento de ninguém, mas o nosso foco foi buscar a vitória o jogo todo, infelizmente não conseguimos, e agora é voltar a vencer no sábado. Já projetando a sequência da temporada, perguntei ao técnico Vitor Pereira sobre a possibilidade de alguma alteração no esquema tático, principalmente no ataque, imaginando uma equipe talvez jogando com algum atacante caindo mais pelas pontas, se isso é uma possibilidade e como isso poderia afetar de alguma forma Arrascaeta e Everton Ribeiro. É assim, é diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou jogar com o Cebolinha, com o Cebola. São dois jogadores de características completamente diferentes e do lado contrário, se olharmos para o Everton Ribeiro e o Marinho, são dois jogadores diferentes, não? São jogadores com características diferentes. Nós temos que ir à procura. Para mim, os sistemas têm sempre que ter a flexibilidade de introduzir as características do próprio jogador. Portanto, não é obrigar o jogador a fazer coisas que não consegue fazer, mas pô-lo numa função que ele consigamos extrair o melhor deles próprios, não é? Portanto, os sistemas têm que ser flexíveis e eu sempre acreditei nisso. O Vitor Pereira, que não vai poder contar com o Gerson, que foi expulso na semifinal, nem com o Felipe Luiz e com o zagueiro Léo Pereira, que estão lesionados. Flamengo, então, jogando amanhã, disputando esse terceiro lugar no Mundial de Clubes contra o Al Ahly do Egito, a partir do 12h30, pelo horário de Brasília. Dani. Boa, Linares, obrigada. Em Rabat, não, em Tanger, né? Mudou ali o local da partida. O Flamengo vai ter que viajar. Os torcedores não devem estar lá muito motivados para fazer essa viagem de 250 quilômetros, não. Como é que foi a frase ali? Os sistemas de jogo... Tem que ser flexíveis. Tem que ser flexíveis. E os jogadores não são obrigados a fazer aquilo que eles não conseguem. E aí? Segura essa daí, meu senhor. Eu? É claro. Ué. Foi recado isso? Mas o que você falou, Zinho, pra ele te mandar esse recado? Eu quero entender o que não. Não, pra mim? Ele fala, o time, ele falou ontem aqui, o time do Flamengo, os jogadores cumprem muitas funções. E os caras não conseguem cumprir. Aí o treinador falou que o sistema dele é flexível. Os jogadores? Ou eu falei do Arrascaeta? Do Arrascaeta, não. Você falou também do Gerson. Não, assim... Que o Gerson fica aberto, quando volta tem muito espaço para percorrer, para fazer a marcação. O Gerson, com essa função de marcação, aí você até comentou que ele não está bem fisicamente, desgasta muito mais de um time que não está organizado. Porque, como o próprio treinador disse, o sistema ele é flexível. Mas ele até me ajuda. Porque qual flexibilidade que está tendo? Não estou vendo. Não vi. Pô, eu fiquei feliz agora com o que ele falou. Isso não é um recado com as mudanças que ele faz ali, de tirar os cérebros do time? De repente ele com calma, que tenha paciência com ele, né? A diretoria vai ter o torcedor, né? Ele é bom treinador,
dá tempo para ele fazer esse sistema ser flexível, que ele possa, como ele falou, o jogo, eu sou flexível de entender o melhor posicionamento para os jogadores. Nesse momento ainda não teve isso. Então eu espero que assim, eu acredito que ele possa conseguir, ele é um cara capaz, e que ele encontre isso com tempo de trabalho. Até agora eu não vi. Isso não é recado para o quarteto, não? O sistema de jogo é flexível. Se o jogador não se adequar, eu vou mexer ele em falou quem assim, quer que seja. Everton Ribeiro e Marinho, ele quer dizer o seguinte, joga pelo lado direito. Sim. Mas são características diferentes. Completamente. Everton Cebolinha com Arrascaeta, ou seja, joga pelo lado esquerdo. Que ele não acha que um é substituto do outro, né? Mas pelo que eu entendi, ele está colocando que são jogadores que vão jogar pelo lado com características diferentes. Aí é onde eu discordo dele. Para jogar pelo lado, Everton Cebolinha. Agora, se vai botar o Arrascaeta, eu prefiro ele por dentro. Eu também prefiro. Aí ele com a inteligência dele, com a capacidade dele, possa entender isso. Quando for jogar com a Arrascaeta, que ele volte ao sistema normal do Arrascaeta por dentro e voltar ao Everton Ribeiro. Vai jogar com 2 pontas de velocidade? Aí sim. Aí é para jogar com Everton Cebolinha e Marinho. Aí ele não vai tirar ter... um dos 2 centroavantes, né? Um dos 2 atacantes. Aí é que tá. É por isso que eu tô achando que é recado pro quarteto. De 0 a 10, assim, de quanto é a obrigação do Flamengo de ganhar o jogo de terceiro e quarto? Puxa, eu sempre acho a palavra obrigação muito, muito dura de ser dita. Os caras têm a obrigação de dar a vida dentro do campo, correr pela camisa do Flamengo e se empenhar ao máximo, porque não tem jogador ruim no Flamengo. O cara que está no Flamengo não pode ser jogador ruim. Tem algum jogador ruim no Flamengo? Não. O cara que joga no Flamengo não pode ser jogador ruim. Pode não estar jogando bem, mas são bons jogadores. Então eles têm a obrigação de dar a vida dentro do campo. Até a última gota. O suor pegou aquela última gota e falou, não tem mais. Acabou. Não tem mais. Sabe aquela que o jogador sai de campo e fala, nossa, hoje eu estou cansado. Já passou isso com você? Nossa, mas os caras estão saindo cansados. Estão correndo errado. Porque a obrigação é se dedicar ao máximo. Se empenhar ao máximo. O resultado vem com o trabalho do conjunto. O conjunto beneficia o individual. E isso tem que ser levado em consideração. O conjunto bem trabalhado, o conjunto bem elaborado, dá bônus para o individual. Dá bônus para o Pedro, dá bônus para o Gabigol, dá bônus para o debochado. E aí eu concordo com o Zinho. O debochado perto da área, ou ele bate no gol e faz o gol, ou ele bota o Gabigol, ou ele bota o Pedro para fazer o gol. Mas esse resultado se tornou muito importante. Sim, não estou falando de ser terceiro. Você acha que esse resultado derruba treinador? Não, acho que não vai derrubar. E eu espero que não derrube. Ele foi o escolhido. Tem que continuar com ele. Tem que dar o tempo para ele. Eu sou defensor de manutenção de trabalho, de dar oportunidade. Não é em um mês que, assim, perdeu. É duro, difícil de dormir. O último que morreu abraçado com o Paulo Souza foi eu. Difícil, mas assim... Você? Tá muito cedo. Tá muito cedo. E isso aí, volto a falar, foi o erro da diretoria. O Vitor Pereira, ele não obrigou ninguém a contratar ele. Os caras foram lá e contrataram. Eu acho ele bom treinador, agora vai ter que dar o tempo para ele ajustar ou até voltar atrás no que ele estava pensando em sistema de jogo. Não encaixou o que eu queria. Vou voltar, vou encontrar o melhor espaço para o Arrascaeta render. Não acredito que ele vai barrar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro agora. Nenhum deles, o Pedro ou o Gabigol. Ele vai ter que encontrar esse modelo. E ele tem capacidade para isso. Eu acho que tem que deixar e ele trabalhar. Agora, o que eu digo não é ser terceiro colocado. É pelo menos jogar bem e vencer o jogo para o que tem pela sequência. O Flamengo chega, tem um jogo pelo Carioca e já vai ter que viajar para disputar... Volta Redonda e vai. A Recopa virou o campeonato. Dos 3 era o que... O jogo contra o Volta Redonda, não é? Do Flamengo? Se não me falha a memória. Não, é clássico agora. São os clássicos, não é isso? Não, antes da viagem. Não, antes da viagem. Tem um jogo. Clássico do Botafogo. Eu parei aqui que eu fiquei com o clássico na cabeça, mas é depois. depois. Vai ser no meio de semana, então, esse jogo contra o Volta Redonda. Volta na quarta-feira, Volta Redonda, meu senhor. Quarta-feira, 9h10 da noite, em Volta Redonda. Porque no final de semana de carnaval não tem rodada no Carioca. Sim, agora o jogo com Volta Redonda, vai botar o time principal ou vai botar o Malvadinho? Não, quarta dá pra jogar com o principal porque é só terça-feira. Terça de carnaval é o primeiro jogo. O que eu quero dizer é que um bom desempenho nesse jogo
E amanhã? Não é que traz uma paz, porque eles dizem que o Gabigol deu uma entrevista que o ambiente está bom, que eles Você vai me gostam. desculpar. Um bom rendimento, uma boa vitória nesse jogo de amanhã mantém o ambiente Perfeito. só Concordo. estável. Concordo. Sabe Mas perder num quando tem doente internado, perder não fala assim, piora. está estável. Bom, ruim está estável. Mas aí, agora, se perder, não piora? Muito. Por isso que eu falei que o resultado acaba sendo importante para os caras voltarem, Concordo. ele trabalhar, porque a Recopa, que não era tão assim... A Recopa é mais do que a Supercopa, mas a Supercopa era contra o Palmeiras. Então o peso é maior. Mundial nem se fala. E sobrou o quê? A Recopa. A Recopa virou o campeonato do Flamengo. E principalmente para o trabalho do Vitor Pereira. Para o Vitor Pereira, ganhar a Recopa é o grande trunfo para que ele tenha tranquilidade para seguir o trabalho e as convicções dele. Então eu acho que vir, pelo menos com a vitória, um bom desempenho, mantém o que você falou. É estável. Estável. Doente, Agora, estável. perder Agora, eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Você acredita? Em quê? de ganhar o jogo? De jogar lá, arrebentar, fazer aquele jogo espetacular. Não, de o Flamengo ganhar- não fez nenhum espetacular até agora. Não, mas de ganhar eu acredito. Nenhum. De ganhar o jogo Tá eu na hora de acredito. começar a fazer, não tá? Não fez nenhum jogo espetacular até agora. Vai jogar mal a Qual foi o temporada jogo inteira? espetacular que o Flamengo fez? Eu posso falar porque eu tomei uma tremenda machadada. Por quê? Porque eu falei, esse elenco do Flamengo é capaz de jogar na Europa. É capaz, mas precisa arrumar o time. Do jeito que tá bagunçado, Sim. não dá largada. Não deu largada. Mas não dá pra ganhar do Al-Ahly? Ozinho, se jogar... O favorito é o Al-Ahly. Zinho, eu não sei como é que o Flamengo vai jogar. Favoritômetro, vambora, pra Se gente você- fechar o assunto Ih, e Vitor. fazer intervalo. Ah, foi da ideia, agora vamos nessa aqui. Vocês não querem falar de favorito? Mas Eu quero qual é o entender. Al-Ahly? Eu quero entender. Você quer saber? Eu quero saber. Eu acho que o Flamengo ganha na Bacia das Almas. Não vai ganhar sobrando. Não tem sobra. O favoritômetro é quanto? Não tem sobra. É 80-20. Não, desculpa, eu errei. Desculpa. É 60-40. Pra quem? 60-40. Pro Flamengo. 60-40. Mas não sobra. Ganha o jogo, mas não sobra. Só ganha o jogo. Porque eu não tô vendo o Flamengo jogar. Tá bom. Não tô vendo o Flamengo Não jogar. pode é perder. Perder aumenta a cobrança, aumenta a crise. Favoritômetro que eu tenho que fazer intervalo. vocês estão Não, aqui no Guarani. eu acredito na vitória do Flamengo. Favoritômetro é pra dividir. 70-30.